Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos falar de um tema que é crucial hoje em dia, o letramento como caminho para a cidadania. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu tenho aqui uma convidada que ela é inspiradora, né? A gente se segue mutuamente aí nas redes, eu acompanho o trabalho dela, a gente pode trocar um pouquinho aqui antes de começar a entrevista, é a professora Yolanda França. Ela é pedagoga, ela tem uma vasta experiência com tecnologia educacional e ela, gente, realmente trabalha aí todo dia para transformar a educação básica por meio da inovação e por meio da inclusão digital. Inclusive, ela impacta aí a vida de várias crianças e adolescentes em comunidades periféricas. Então, se prepara que vai ser uma conversa aqui realmente de classe. E eu já combinei com ela aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Então, Yolanda, você trabalha na interseção entre inovação e educação básica, usando aí as ferramentas como, por exemplo, a inteligência artificial. Na sua visão, qual é o maior potencial do letramento digital para transformar a cidadania de crianças e jovens, especialmente nas periferias? Yolanda França, professora Yolanda, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Somos seguidoras e admiradoras mútuas, né? E eu gostei muito dessa sua primeira pergunta sobre o letramento digital e sobre acesso e sobre cidadania, porque é justamente sobre isso que eu estudo e justamente sobre isso que eu trabalho e me empenho. Eu acredito que o letramento digital, ele é um acesso, ele é um direito, primeiramente, e ele proporciona para essas crianças e adolescentes o conhecimento do que está acontecendo, porque a gente diz muito dos nativos digitais, as crianças que já nascem com o celular na mão, que já sabem fazer tudo, só que assim, até que ponto que eles sabem? Eles sabem o que está acontecendo, por que está acontecendo, de onde vem, para onde vai. O letramento é isso, é a gente ensinar os caminhos que levam até o que ele tem nas mãos e o que ele pode fazer a partir disso também. Então, na minha percepção, o letramento digital é sim um caminho para a gente garantir a cidadania, é sim um caminho para a gente desenvolver habilidades nas crianças e nos adolescentes, para que eles sejam cidadãos conscientes, né, do que eles estão fazendo aqui nesse mundão de meu Deus. E Yolanda, é importante, né, você trazer essa perspectiva. Aqui no Conversa de Classe, o nosso público é de docentes, né, então tem muito professor, professora que acompanha o programa, mas também tem graduandos que nos acompanham. Então, eu acho que é importante também a gente inserir essas pessoas nesses conceitos, né, e eles começarem a entender como isso funciona. Eu até estava pensando aqui, né, tem muita gente dizendo que a inteligência artificial no ensino da leitura e da escrita, ela é uma inovação e vem aí com promessas, né, de revolucionar a aprendizagem. O que eu gostaria de saber é como que a gente pode garantir que essa abordagem ela seja realmente inclusiva e não exclua ainda mais os estudantes que têm menos acesso à tecnologia. Ótima pergunta. E aí eu te digo que eu não tenho essa resposta ainda. E eu acredito que quem tiver essa resposta vai ser, assim, o ganhador da mega da virada. Mas eu tenho algumas alternativas e alguns caminhos que é o que eu tenho feito no meu dia a dia. Então, por exemplo, não são todas as escolas ou instituições de ensino que conseguem garantir um dispositivo para cada estudante, mas a gente consegue usar com menos dispositivos, a gente faz ali uma metodologia ativa, uma rotação por estações, a gente trabalha com as crianças de forma que as crianças consigam pelo menos uma vez acessar o tablet, o computador, o celular, o que seja, para ela ter acesso a essa atividade que a gente está desenvolvendo. E aí, o que a gente tem feito? A partir das amostras, desses poucos casos de uso, a gente tem argumento para falar com as autoridades e falar, olha só, o que a gente fez com 2 tablets. Agora, imagina se a gente tivesse um para cada criança. Agora, imagina se a gente tivesse um tempo maior de acesso à sala de informática. Então, acho que o caminho, nesse momento, não é a resposta, mas é o caminho, é a gente começar a usar os pequenos casos para tentar escalonar isso.
E, claro, primeiro de tudo, professores bem formados e valorizados. Professor que está bem formado, que sabe o que ele pode fazer, quais são os potenciais que ele tem com as ferramentas em mãos, muda tudo, transforma toda a realidade. Yolanda, é magnífico você falar isso, né? E é importante também dizer para o pessoal que você fala isso como formadora de professores, né? Você faz formação. Eu queria até saber um pouquinho de você, quais são os maiores desafios que você encontra ao capacitar educadores e educadoras nessa era digital? E como que você percebe a resistência ou o entusiasmo aí desses cursistas que você recebe em relação a adotar essas mudanças de tecnologia? Então, como formadora de professores, eu trabalho com todo tipo de professor. E aí a gente está no Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso. E nós temos diferentes contextos de diferentes localidades. A escola pública do estado de São Paulo não é a mesma escola pública do estado do Amapá, por exemplo. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem diversas, né, diferentes escolas públicas. Então, acho que um dos maiores desafios é abarcar a diversidade entre os professores e recursos. Então, tem formação que eu vou fazer que os professores que estão ali para cumprir carga horária. Então, como que a gente faz para conseguir cativar esse professor e perceber que pelo menos meia horinha do que eu vou falar ali pode trazer uma mudança, mesmo que rasa, para a perspectiva que ele tem de sala de aula? E. Me perdi, minha cachorra está aqui querendo brincar, me perdi. É, falei sobre a diversidade dos professores, o professor resistente, né? E também tem um professor entusiasta. E aí, esses são os que geralmente sentam na primeira fileira, estão ali próximos, que trazem os casos que já aconteceram na sua sala de aula, e são os que ajudam também, né? Não só, quer dizer, todos eles ajudam nessa construção do conhecimento. Então, acho que os maiores desafios são a diversidade dos professores, das escolas que nós temos, e a resistência do professor, mas eu não julgo nem um pouco o professor resistente, porque eu sei que tem a ver com contexto, tem a ver com formação, tem a ver com valorização, e é uma das coisas também que eu procuro trabalhar, é uma das minhas bandeiras no meio da educação. E Yolanda, eu acho que é importante ouvir isso de você, né, como formadora, porque de fato tem isso, né? A mudança ela vem numa velocidade muito grande, né? Mas isso também não significa que a gente precisa ir aceitando tudo de uma vez, né? Essas camadas de reflexão que a gente vai trazendo, elas são importantes para a gente entender mesmo qual que é a medida, né? O que a gente pode inserir ali na sala de aula. E até pensando aí nesse contexto das iniciativas que você está envolvida, né? Como, por exemplo, o Fellowship AI, né? Mais o Edu e o Gemini ou Gemini Academy, né? Cada um fala aí de um jeito. Eu queria saber qual que é o impacto concreto que você já conseguiu observar na transformação da educação em comunidades periféricas. Muito massa. O Gemini Academy e o Fellowship são iniciativas diferentes, como você falou, né? E aí, especificamente o Fellowship, eu estou desenvolvendo um projeto para a minha comunidade. Então, nós estamos fazendo, como você falou, aquele software de leitura, né, para alfabetização das crianças, e está sendo muito produtivo. E é muito legal ter essa oportunidade de mostrar para o Brasil, para outros professores e para o mundo que é possível a gente fazer. Então, no projeto que a gente está desenvolvendo aqui, é um computador, fonezinho de ouvido para as crianças e acesso à internet. Quando o computador está sem bateria, não está funcionando, não está por perto, a gente usa o celular. Então, um site que a gente consegue acessar com o celular que a gente tem em mãos. E aí é muito legal ver que as crianças têm acesso a isso e descobrem uma forma diferente de usar os dispositivos móveis, né, os celulares. Então, elas percebem que, nossa, professora, que legal! E onde é que eu tenho que ir para fazer isso na minha casa? Não, você vem aqui, clica aqui, você consegue abrir o site. Nossa, professora, que legal. Então agora eu vou treinar na minha casa, com o celular da minha mãe. E aí, quando eu voltar aqui para a gente fazer de novo, eu já vou estar fera já, professora. Então, é legal ver esse impacto na autoestima da criança, que percebe que é capaz de fazer as coisas e que se ela não é capaz, ela pode pedir ajuda, que isso não vai ser um problema. É legal o impacto do letramento digital, de perceber que as crianças estão entendendo mais o que elas estão fazendo, o que elas podem fazer com os celulares. E é importante também para a gente impactar a comunidade, para a gente mostrar o potencial do meio digital para a educação, de a gente mostrar a importância de a gente reivindicar tecnologias na nossa comunidade, na nossa rede. Tudo isso está sendo um impacto muito positivo.
Bom, Yolanda, eu queria te agradecer, né, pela sua generosidade, por você estar aqui com a gente, por você compartilhar o conhecimento aí que você vem adquirindo, e acho que isso é muito importante, né? E quero saber se você tem alguma mensagem de finalização para deixar aqui para o pessoal que está acompanhando a entrevista. Queria agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. E se eu tenho algo para dizer, que as pessoas invistam no seu próprio conhecimento e no potencial que o conhecimento tem de mudar a nossa comunidade. Ah, perfeito, que mensagem maravilhosa. Muito obrigada mesmo, viu? E Obrigada. pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau.